Vamos conversar agora com o senador Rogério Marinho, presença ilustre aqui no Poder Expresso. Ele é líder da oposição no Senado. Ele criticou a transferência do ex-presidente para Papudinha. Boa noite, senador. Seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Obrigada por atender o nosso convite. Senador, eu queria saber o que o senhor acha dessa transferência do ex-presidente da Polícia Federal para a Papudinha, e se o senhor enxerga alguns aliados do ex-presidente acham que pode ser um caminho, sim, para ele ir para uma prisão domiciliar. Saíram notícias sobre sobre um encontro da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes. O senhor acha que essa prisão domiciliar ficou mais perto, ficou mais longe? Qual que é a sua análise? Bom, primeiro, boa noite a você e a todos aqueles que fazem o seu programa. É evidente que nós estamos vivendo um momento, eu diria, extremamente excepcional na forma como a execução penal, a própria administração, né, da pena que o presidente Bolsonaro que foi imposta ao presidente Bolsonaro, uma vez que pelo grau de comorbidade que ele tem, o estado de saúde, as intervenções cirúrgicas que já foram feitas, né, era imprescindível, né, até porque a tutela do Estado implica em responsabilidade, que é exemplo de outras pessoas que tiveram situações similares, ele fosse deslocado para sua residência. A privação da liberdade já está configurada, inclusive, antes do trânsito em julgado. Bom lembrar que o presidente, mais de 100 dias antes do trânsito em julgado dessa sentença, já estava sofrendo medidas cautelares impostas em uma outra ação que ele sequer foi denunciado. Né? O seu estado de saúde inspira cuidados, ele é uma pessoa com mais de 70 anos, né? O ambiente em que ele se encontrava era extremamente insalubre, isso foi inclusive constatado, né, pelas visitas que foram feitas, pelos laudos que foram emitidos, e o fato dele estar hoje no local mais amplo, sem dúvida nenhuma, é uma melhora da situação em que ele se encontra, mas não é o que nós consideramos ideal, né? É necessário, é urgente que o presidente ele possa cumprir essa pena que nós consideramos imposta de maneira inusual a um ex-presidente da República, né, da forma como se deu o julgamento que ocorreu, né, a própria mudança dos conceitos e dos parâmetros e da jurisprudência nacional, né? O presidente é o primeiro presidente que é julgado diretamente no Supremo Tribunal Federal, é o primeiro presidente que é julgado numa turma, né, na contramão do que diz a Constituição, né? Enfim, tem todos os argumentos que nós já falamos de maneira exaustiva. Então, nós aguardamos que haja essa mudança e agora, no mês de fevereiro, vamos trabalhar muito para que o Congresso Nacional possa derrubar o veto da dosimetria, né, e trabalharmos para elegermos o presidente Flávio Bolsonaro e aí sim reconciliarmos o país com indulto, com anistia, com virada de página, já que o presidente Lula não tem estatura, né, política, não encara o Brasil, né, da maneira como ele tem que ser encarado para que possamos, de fato, discutir os problemas do país. Você trouxe vários temas ao mesmo tempo, né, senador? O senhor disse que teve uma melhora, mas ainda não é o suficiente, que vai trabalhar para derrubar o veto, para eleger Flávio Bolsonaro. Nossos analistas têm perguntas para o senhor. Eu convido aqui a Basília Rodrigues a participar da nossa entrevista. Oi, senador, tudo bem? Obrigada pela sua atenção aqui. A exemplo do senhor, vários aliados de Bolsonaro disseram que o ambiente onde ele está hoje, na chamada Papudinha, é mais amplo, é melhor do que aquele em que ele estava na Superintendência da Polícia Federal. Então, gerou uma certa interpretação. Houve um acordo entre aliados de Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal para que ele fosse mandado para este outro lugar, lá, o complexo da Papudinha, antes de ir para casa, ou os senhores foram pegos mesmo de surpresa, né? Vocês fizeram várias conversas com ministros do Supremo Tribunal Federal pedindo prisão domiciliar. Houve algum tipo de acordo, entendimento de que, por enquanto, ele fique na Papuda?
Brasília tem eu diria, duas vertentes distintas de atuação de quem está no bastidor. A primeira é conversar, dialogar, sensibilizar, né, o judiciário, porque a situação em que o presidente se encontra é uma situação que pode implicar, inclusive, num dano mais grave, inclusive o que nós não desejamos, o que nós não queremos em função das sequelas, das comorbidades que ele tem em função da tentativa de assassinato que ele, de fato, sofreu, né? Não todos são cientes de que são 8, 9 intervenções cirúrgicas e ele tem dificuldades de conviver no ambiente em que se encontrava e numa situação de insalubridade. Dito isso, é claro que todos nós que tivemos alguma possibilidade de acesso, conversamos com ministros, com interlocutores políticos, né, buscando justamente a possibilidade de que esse regime fosse mudado. Então, isso é uma construção coletiva, mas, sobretudo, a decisão discricionária do ministro Alexandre de Moraes. Tá? Eu acredito que todos fomos pegos de surpresa com essa decisão. O que nós imaginávamos e o que nós queríamos, o que nós lutamos, foi para que o presidente, nesse momento, fosse para uma prisão domiciliar, justamente para aguardar, né, esse período em que, passado o processo eleitoral, eleito pelo Flávio, nós possamos restabelecer essa questão democrática. A outra questão, o outro campo que também a oposição tem trabalhado é justamente o campo, né, do embate dentro do Congresso Nacional, onde nós vamos trabalhar para rever, para derrotar o veto que foi imposto pelo presidente Lula, porque resguardado o presidente Bolsonaro, nós temos centenas de brasileiros submetidos aí a prisões extremamente severas, a penas exageradas, que nada tem a ver com o que de fato ocorreu, que é uma depredação ou invasão de prédio público, pessoas condenadas a 17, a 14, a 15 anos, a 12 anos de prisão, que com a aprovação da lei da dosimetria poderão ir para suas casas e essas pessoas certamente terão a sua justiça e a sua oportunidade de reconciliação com suas famílias. Então, são duas ações e todos nós estamos muito preocupados, nós que eu falo, senadores, senadoras, a própria primeira-dama, o senador Flávio Bolsonaro, governadores aliados, todos aqueles que têm a possibilidade e a condição de fazer esse trabalho. Senador, o nosso tempo está quase acabando, mas o Ranier tem uma perguntinha curtinha para o senhor. Eu também vou pedir para o senhor ser breve. Ranier. Tá bom, meu amigo. Boa noite, senador. Obrigado pela entrevista. Há uma divisão clara aí, o senhor mesmo citou a eleição, no campo da direita na candidatura. De um lado, a candidatura do Flávio Bolsonaro e, de outro lado, aqueles que preferem ainda a candidatura do governador Tarcísio. Na opinião do senhor, qual que é o melhor caminho para a direita nesse sentido da candidatura? Olha, o caminho já foi dado, né? Nós temos uma liderança que, inquestionavelmente, é a maior liderança do campo da direita conservadora no país, que não de forma inopinada, não de uma forma, assim, eu diria, abrupta, né? Passou um bom período escutando todo mundo, conversando com vários interlocutores políticos e tomou a decisão de que o candidato é o senador Flávio Bolsonaro. E essa candidatura vem crescendo, vem se encorpando, vem buscando e tendo receptividade junto à população e à sociedade brasileira. E é uma candidatura extremamente competitiva. Nós estamos, inclusive, agora reunidos, né? Eu saí para atender os senhores aqui, né? Justamente fazendo esse trabalho de planejamento, né? De palanques regionais, de planejamento de pré-campanha, da logística, né? Da maneira como a pré-campanha vai ocorrer, de contato com outros líderes políticos de diversos partidos e interlocutores em todos os estados brasileiros. E estamos muito animados, acreditamos que a própria conjuntura e a própria circunstância das eleições vão permitir que nós tenhamos êxito e faremos, sem dúvida nenhuma, uma bela campanha e eu espero eleger Flávio Bolsonaro, eu e o povo brasileiro,
e um grande número Senador. de governadores, senadores e deputados federais agora em 2026, para que possamos fazer justiça àqueles que hoje estão, inclusive, sofrendo penas absolutamente fora do contexto da jurisprudência. Senador, agradeço demais a sua entrevista. Infelizmente, nosso tempo ficou curtinho, porque ficou no finalzinho do jornal, mas foi um prazer receber o senhor aqui no Poder Expresso. Rogério Marinho, senador do PL do Rio Grande do Norte, muito obrigado. Obrigado a você, Raquel, e a todos os que nos acompanharam. Um abraço.